Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso IFA, Itinerário Formativo de Aprofundamento de Linguagem e Suas Tecnologias. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui juntinho de vocês para nós explorarmos e conhecermos os conteúdos que vão ser trabalhados aí nas linguagens, mas eu não estou sozinha. Ao meu lado, Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estarei aqui também acompanhando vocês nesta jornada. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 2. O nosso objeto de conhecimento é linguagem, identidade e atitude cidadã. e por detalhamento, nós temos gênero textual, música. Olha só, então, nesta aula, né, Ju, a gente vai falar bastante sobre música. E aí, estão ansiosos para esse momento? Então eu peço que vocês se preparem, pegue seu caderno, seu lápis, a sua caneta e façam as suas anotações. Vamos lá? Então, nós vamos falar, né, Ju, sobre música. Quem é que não gosta de uma boa música, não é verdade, eu Ju? amo música. Música acompanha a gente, né, nos momentos da nossa vida. E aqui a gente traz, né, umas imagens. Vocês conhecem essas imagens? Observem aqui. E aí, vocês já viram isso? O que torna a música um texto? A Isso música é um texto, professora? Será que a música é um texto, gente? E aí, o que vocês acham? Olha só, o que nós estamos vendo ali, aquelas imagens, são partituras. Aí a gente tem a partitura do Trenzinho Caipira e a partitura da música O Abre Alas. São duas músicas que a gente está aí com a partitura delas, e a partitura é essa escrita da música, Ju. E o mais interessante é que nessa partitura estão as notas musicais, que é o elemento visual que vai fazer ali o registro, a escrita dessa música. Quando eu estou falando dessa música, eu não estou falando daquela letra da música, da letra que a gente conhece, né? Que a gente foi repetindo, cantando. Eu estou falando aí dos sons dos instrumentos musicais. Cada instrumento ele vai emitir uma nota e essa nota está aí na sua partitura, certo? Olha, então, que olha interessante. só. Como é que é na arte? Como é que funciona isso? Vamos lá. Na arte, a música é um texto híbrido. Ela combina a linguagem verbal, que é a letra, com a linguagem sonora, que aí a gente tem ritmo, melodia e harmonia. Era o que eu estava falando. Na partitura, a gente tem a linguagem sonora. Lá vai estar determinando, né, o ritmo, a melodia e a harmonia. E na educação física, como será que está aí, né? Como ela está inserida dentro dessa música, dentro desse texto? Quando a gente pensa em música, a gente acha que é somente o escutar, não é mesmo? Ou até mesmo apenas ler ali uma letra. Mas vocês sabiam que dentro da música, na hora de interpretar, né, que tem o ritmo, a melodia, a harmonia, e todos esses elementos, eles podem causar sensações no nosso corpo, e é a partir daí que a educação física adentra, né, nesse gênero textual, que é a música, né, trazendo aí a questão da movimentação corporal. Mas a professora Gabi falou sobre aí ritmo, melodia, harmonia, mas o que será tudo isso? Vamos ver cada um deles? Então, começando aí pelo ritmo, que é o quando, né? O ritmo é a organização dos sons no tempo, definida pela alternância de durações, que são notas longas e curtas, e intensidades, que são marcadas aí por tempos fortes e fracos. É o elemento que nos faz acompanhar a música com o corpo, como a percussão ou a cadência de uma canção. Que é aquele conhecido batidinho de pé, né? Aquele que a gente está escutando a música, a gente está só batendo o pezinho, assim. Isso é o ritmo, né? É a organização desses sons. E esses sons, eles têm durações diferentes, intensidade diferente. Um som é mais longo que o outro, um é mais forte que o outro. Então, isso vai dando ritmo. E a gente trouxe um vídeo pra gente de um grande amigo nosso que vai falar um pouco pra gente sobre o ritmo. Olá, turminha bacana, eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia, e nas horas vagas eu
sou músico também, né? E eu quero falar aqui para vocês de um dos elementos da música. A música ela está dividida em 3 elementos, que é o ritmo, a melodia e a harmonia. Vou falar agora do ritmo. É como se eu fosse construir uma casa, então eu tenho que começar pela base da casa, que é o ritmo, tá bom? O ritmo, ele é nada mais, nada menos do que o movimento do som. É o movimento do tempo e suas variações. Olha só, imagine o seu coração. Você está parado, tá? Você está parado, o seu coração está batendo, ó. Se você começa a andar, o que que acontece? Acelera o seu coração. Mas se você resolve correr, então seria mais ou menos isso. O ritmo é extremamente importante para a música porque ele dá aquela movimentação para a música. Vocês estão me entendendo? O tempo da música. Por isso que existem vários gêneros musicais. O forró, o sertanejo, o pagode, o samba, o boi, o carimbó e cada um tem o seu ritmo. Olha só que interessante, né, professora Gabi? O ritmo ele está presente aí em tudo, né? Exatamente. O professor falou sobre a questão da batida do nosso coração. Nosso coração também tem um ritmo. Ele é ritmado, inclusive quando o nosso coração não está batendo no ritmo correto, opa, já acende um alerta ali, procura o médico que algo está errado, né, no seu coração. Então, o ritmo, ele é a duração do tempo, né? Na música a gente pode falar que é a duração do tempo desses sons, da intensidade deles, como eles se combinam. Então a gente vai ter ritmos diferentes. Tem aquele ritmo mais agitado, tem um ritmo mais lento, e isso tudo vai determinar de acordo com a organização da música. Outro elemento que nós temos é a melodia. Vamos ver sobre a melodia? A melodia é o quê? É uma sucessão linear de notas musicais, uma de cada vez, que formam frases reconhecíveis, como o canto principal ou um solo. Ela tem variações de altura, que seria o agudo grave, e duração. Tá, vamos agora trazer de uma forma que a gente entenda. A melodia é aquilo que a gente fica repetindo. Isso é a melodia. É aquilo que gruda na nossa cabeça, que faz aquelas músicas chicletes que a gente fica, meu Deus do céu, nunca mais eu vou esquecer a música. É isso, eu vou ficar para sempre lembrando dela. Então, isso é a melodia, que traz essa frase musical que faz a gente ficar repetindo. E vai dando ritmo aí para o nosso corpo. Exatamente. Olha, né? E aí o corpo vai sentindo. Tanto que quando a gente escuta uma melodia, aí a gente já fica... balançando. Né? A gente já fica se balançando. E o outro elemento que nós temos, Ju? Vamos lá, vamos para a harmonia, que é o como, né? É o estudo ou resultado da combinação de sons simultâneos formando acordes. Enquanto a melodia é horizontal, a harmonia é vertical, ou seja, são notas empilhadas, e funciona como base ou acompanhamento para a melodia. Isso, quando a gente fala de harmonia, vamos voltar bem para o sentido da palavra. Harmonia tem que ser harmônico, tem que ser organizado, tem que ser agradável aos nossos ouvidos. Vamos ver o que o professor Rosângelo tem para gente? Olá, pessoal! Vamos falar agora sobre a harmonia. Também é um dos elementos da música, junto com o ritmo e junto com a melodia. Perfeito? Então, o que era a harmonia? É o conjunto de 2 ou 3 sons, né, que dão aquela sensação harmoniosa no ouvido da gente. Perfeito? Eu posso, por exemplo, pegar um violão e fazer uma harmonia só com o violão. Posso fazer isso também com o piano. Ou então eu posso ter o quê? Uma orquestra musical onde tem vários instrumentos, cada qual tocando uma nota e juntos dão aquilo que nós chamamos de conjunto de sons. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, olha atrás o violão. São 6 cordas, né? Cada corda dessa é uma nota. Se eu junto essas cordas naquilo que nós chamamos de acorde, eu tenho uma harmonia. Então, olha só. Parabéns pra você nesta data querida. Esta aqui é aquilo que nós chamamos de harmonia, porque eu toquei várias cordas do violão juntos. Tá bom, pessoal?
Exatamente, são as notas diferentes que são combinadas de uma forma harmônica, de uma forma que fique agradável aos nossos ouvidos. É muito interessante lembrar, Ju, que ele falou aí da questão da orquestra, né? A orquestra tem todos os tipos de instrumentos, instrumentos de Sim. percussão, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, metal, madeira, todos os tipos. Só que eles são harmonizados para eles tocarem juntos e um som não sobrepor do outro, porque existe uma harmonia. Certo? Então, a gente falou aqui sobre a questão da linguagem sonora da música, né? Vamos falar agora um pouco sobre o texto que tem na música. A letra. Normalmente, algumas vezes, perdão, a música ela vem com um conceito. Vamos ver um pouco sobre isso? A função social da música. Protesto, entretenimento, rito religioso. Mesmo sem palavras, uma melodia diz algo. Então, a gente tem aí uma função social da música, né? A gente tem, por exemplo, a gente colocou aí rito religioso. Nós temos as músicas sacras. Aquelas músicas que tocam nas igrejas. A gente tem as músicas que acompanham momentos específicos da nossa vida. O Rosângelo mesmo colocou no vídeo aí o parabéns. É uma música, né, que acompanha e ela é de um entretenimento, ela faz parte de uma função social. Então, as músicas elas vão acompanhando, né, a questão da sociedade, o contexto da sociedade de uma forma geral. A gente tem um gênero musical chamado música de protesto, que foram artistas que criaram letras de músicas de uma forma velada, que estavam ali, né, tentando colocar os seus sentimentos, as suas emoções de uma forma velada, porque estava vivendo um momento ali de uma repressão. Então, a gente usa a música também para isso. Sim, a música ela vai contar muito da nossa história também, da nossa Exatamente. identidade, das nossas raízes. Eu acho isso bem interessante. Com certeza. E a gente vai falar agora um pouco da estrutura da música. Vamos lá, a gente vai fazer aqui uma análise estrutural, a anatomia da canção. Vamos fazer Vamos a lá. anatomia da canção. Vamos lá, a gente tem o verso e estrofe. E aqui nesse verso e nessa estrofe a gente tem uma organização poética. A gente não pode sair cantando coisa aleatória que não tem Não a vai poesia. combinar, não vai ter pode, harmonia, gente? né? Tem que ter, o negócio tem que ser organizado, não dá para sair montando música à torta direito, né? Por isso que os compositores eles se preocupam com a organização poética, né, desses versos, dessa estrofe. Outro elemento que nós temos, Ju, Vamos lá. Refrão, também chamado de estribilho, né? É a unidade que sintetiza a ideia principal e facilita a memorização. normalmente a primeira coisa que a gente decora é o refrão. Exatamente. Né? Então, ele facilita a nossa memorização, é o refrão. Outro elemento que nós temos é a ponta, que é a transição que prepara o ouvinte para o clímax, para aquele momento da música que outro vai chorar. Normalmente, quando eu era mais nova, não vou falar a minha idade para vocês. Quando eu era mais jovem, eu voltava sempre a música para a parte que eu mais gostava. Eu também. Né, Ju? Porque é a parte do clímax, que é a ponte, que é a transição que vai preparar, que é aquela parte que você mais gosta na música. Que mexe com o teu coração. Mexe, vai lá no íntimo, né? Uhum. Todo mundo tem a sua música favorita, não vem não com essa conversa que não tem. Todo mundo tem, né? Então, a música, ela tem essa estrutura porque ela precisa, né, dessa estrutura. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do gênero música. Lembra que a gente falou no início da aula que ela é uma linguagem, né? Híbrida. Olha só, gente, maravilhosa. Por quê? A gente tem uma linguagem verbal e uma linguagem sonora, né, Ju? Isso. A linguagem verbal, o que é? A letra da música, ela utiliza recursos poéticos, como rima, métrica e figuras de linguagem para transmitir mensagens e emoções. A linguagem verbal é a letra da música. Isso Aquilo mesmo. que ela vai trazer pra gente, a mensagem que ela vai trazer pra gente. E a gente tem a outra linguagem, né, Ju? Temos sim, vamos ali para a linguagem sonora, que está relacionada aí à melodia, o ritmo e a harmonia que criam aí a paisagem sonora, capaz de evocar sentimentos mesmo sem o uso de palavras. Exatamente. Isso acontece muito ali nas introduções das músicas, né? Que Ali você já sabe. pela linguagem sonora já dá para saber se vai ser uma Isso. música agitada, se vai ser E uma tem música mais músicas sentimental. assim, que só a linguagem sonora elas já fazem parte do cotidiano. Por exemplo, Marcha Nupcial. Tandaradam, Sim. tandaradam.
não tem letra, mas só aquilo já sabe que a noiva tá chegando, né? Uhum. Então, é uma linguagem sonora, ela é uma paisagem sonora. A gente já cria, a gente escuta a marcha nupcial, a gente já coloca na nossa cabeça a noiva entrando, o noivo esperando, porque ela cria uma paisagem sonora. E a gente tem também a função social, né? Como texto, a música registra épocas, protesta contra injustiças e celebra identidades culturais e nacionais. Essa parte da função social é muito legal, Sim. porque ela traz a nossa identidade, né? Por exemplo, a gente pode falar aqui do Boi Garantido Caprichoso, Festival Folclórico de Parintins. Eles trazem ali a sua identidade cultural nas suas letras, Uhum. das suas músicas. Não é verdade? Isso mesmo, fala muito sobre as nossas raízes, sobre a nossa história, sobre os nossos costumes, né? E isso é muito interessante porque o que acontece? A gente consegue preservar aí a nossa cultura por bastante tempo, Olha né? a função social importantíssima que tem, né, quando a gente está falando de música. Levar essa identidade cultural, né, levar essa nossa raiz através das letras das músicas. E a gente vai falar agora de algumas personalidades brasileiras que são da música, que trazem, né, a música com esse contexto social. A primeira delas que a gente vai conhecer é a Chiquinha Gonzaga, uma grande referência para a música. Francisca de Virgens Neves Gonzaga foi a maior pioneira da música brasileira, Ju. Maestrina, compositora e pianista. Ela rompeu as barreiras de uma sociedade patriarcal para viver de sua arte. A sua vida foi um ato político. Foi abolicionista, ativa e a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Gente, isso até me arrepia. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Ela foi, gente, a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Ela era uma maestrina, né? Ela fez a regência da orquestra. E isso dentro de uma sociedade que não estava acostumada, né, Ju? A gente estava num cenário onde a mulher ela não tinha, né, esse envolvimento. Uhum. E ela fazia composição das músicas. Ou seja, ela escrevia lá aquelas partituras que a gente viu lá no início da aula. Gente, aquilo ali é difícil, viu? Dá trabalho. Dá trabalho ali. Tu tem que colocar as notas musicais na listinha, na linha do pentagrama direitinho. Enfim. Ela foi uma das grandes pioneiras da música brasileira. E uma das músicas dela a gente vai conhecer agora. Vamos lá, Ju? Vamos lá. A obra se chama O Abre Alas, de 1899. Olha só o tempo, né? Já nesse tempo a música já fazia grande diferença na vida da sociedade e principalmente através dela, né, na vida das mulheres. Por que usar? É a primeira marchinha de carnaval. A letra é curta e repetitiva, ideal para a função de festa e movimento. Bem interessante, né? E aí nós também temos aí a questão da abordagem artística, que fala sobre o contexto social da mulher na música brasileira. E aí a gente percebe o quanto ela foi importante, né, para fazer com que as mulheres adentrassem nesse espaço musical. E a gente percebe que vem crescendo cada vez mais, e que bom, né? Um outro ponto também que nós podemos falar aqui para vocês é a respeito do feminismo, né? A Chiquinha, ela enfrentou o escândalo do divórcio e o preconceito para garantir sua autonomia financeira através da música. Olha Se só. naquele tempo já era difícil, né? Se naquele, ó, olha como é o contexto, né? Toda a produção dela, ela produziu uma marchinha, uma das músicas dela, que é uma das mais conhecidas, que é o Abre Alas, é uma marchinha de carnaval, que já traz aquela identidade que é uma mulher fazendo uma marchinha de carnaval. Não satisfeita, a Chiquinha inventou um divórcio, um escândalo, né? E um preconceito para garantir a sua autonomia, ou seja, ela teve dificuldade para viver pela música, através da música, viver financeiramente, se sustentar financeiramente através da música, justamente porque o cenário não era propício para isso. Ela foi a pioneira de tudo isso, né? E ainda tinha a questão do abolicionismo. Olha só, ela vendeu suas partituras para arrecadar fundos e comprar a liberdade de escravizados, como o músico José Flauta. Olha só a mente desta mulher maravilhosa. Ela utilizou a sua arte, ela vendeu as suas partituras para, assim, conseguir fundos para libertar escravos. Porque ela comprava, né, aqueles escravos a partir da venda das suas partituras.
a música sendo utilizada como um instrumento social. Isso. E ela foi além disso. Quando a gente fala da cultura urbana, o que ela ajudou a transformar, hein? Ela transformou aí o carnaval de rua em uma manifestação de identidade brasileira genuína. Hoje, quando a gente escuta essa música, o Abre Alas, né, já é um convite ali para movimentar o nosso corpo. Exatamente. Mas a partir de hoje, vocês estão vendo que além de movimentar o corpo, é além de escutar uma música. Tem aí toda uma história por trás que fez muito sentido naquela época e que ainda faz até hoje. Ainda faz até hoje. Vamos ver agora vamos construir juntos aí um mapa mental. A gente tem o Abre Alas, a sua estrutura textual. Ele tem letras curtas e simples, frases repetitivas, um ritmo de marchinha e uma estrutura verso-refrão, né? Aí a gente tem outro elemento que são temas e significados, Ju. Vamos lá. No temas e significados, a gente pode apontar aí para vocês a liberdade de movimento, a identidade cultural, a inovação musical e o protagonismo feminino. Que era tudo isso que estava aí dentro, né, dessa música, o significado dela. E a gente tem um contexto histórico também. Há um Brasil de 1899, Rio de Janeiro, fim do século XIX, no carnaval de rua, dentro de um movimento abolicionista, né? Estava ali tendo a questão da abolição da escravatura. Esse é o contexto histórico que essa marchinha foi escrita. Muito bem. E a Chiquinha também trouxe aí um grande impacto na questão da arte, né? Foi a primeira marchinha de carnaval. Ela foi pioneira de tudo isso, né? Hoje a gente conhece, tem aí a questão da música popular brasileira e o MPB, e tem aí como influência... O samba, né? Influência no samba. Olha só o contexto de uma marchinha que traz tantos elementos pra gente. E agora a gente vai assistir um vídeo que traz pra gente uma representação da marchinha de carnaval. Abre alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. Oh, abre alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa e os seus carinhos. Oh, abre alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. Marchinhas antigas de carnaval, abre elas que eu quero passar. A gente escuta, já dá vontade de dançar, gente. Justamente porque ela traz esse ritmo diferenciado, né? Então vamos falar de outra personalidade brasileira da música, que é Heitor Villa-Lobos. Aí a gente já traz o nacionalismo, né? O mais importante compositor das Américas, Villa-Lobos uniu a música erudita europeia à alma brasileira. Olha só. Ele participou da Semana de Arte Moderna de 1922 e viajou pelo interior do Brasil para pesquisar ritmos e sons folclóricos. Sua obra é um texto que narra a diversidade geográfica e cultural do nosso país. Villa-Lobos ele foi um grande pesquisador, né? Então ele tentava mesclar o ritmo
né, os sons folclóricos, essa diversidade geográfica e cultural do nosso país, ele tentava trazer através da sua composição. E agora a gente vai escutar uma música do Villa-Lobos, que é o Trenzinho Caipira. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nos sons que vão estar aí nessa composição. A gente viu uma representação, né, do Trenzinho Caipira do Heitor Villa-Lobos, e agora a gente vai tentar compreender como é, né, o que é essa música. Então, a obra é o Trenzinho Caipira, que ele faz parte das Baquianas Brasileiras número 2, certo? Por que usar, Ju? Embora a versão mais famosa tenha letra de Ferreira Goulart, que pode ter restrições, a composição original é instrumental e descreve uma cena visual através do som, ou seja, a versão original não tem letra, ela só é instrumental. A abordagem artística que ele usa é como a música pinta uma paisagem através da onomatopeia sonora. Justamente ela traz, né, o cenário que a gente falou lá nisso através dos sons, certo? Parte das Baquianas Brasileiras número 2. Essa é uma parte, né? Esta peça é um exemplo magistral de onomatopeia musical. Mas o que é, Ju, essa narrativa sonora? Então, olha só, os instrumentos, eles imitam o vapor, os rangidos e o movimento da locomotiva. Retrata a integração do interior paulista, né, a região mogiana, com a modernidade. Evoca a nostalgia e a beleza da paisagem rural brasileira. Tudo isso numa música. Exatamente. Quando vocês tiverem um tempo, deem um Google, coloquem aí as Baquianas Brasileiras número 2, o trenzinho, que vocês vão começar a identificar os sons. E esses sons, eles vão fazendo esse desenho dessa paisagem brasileira. Então, ele utiliza os sons de todo aquele cenário da diversidade cultural brasileira para fazer sua composição musical. E aí a gente vai falar um pouco da brasilidade e modernismo, que a gente traz o nacionalismo para essas composições. O que é isso? O uso de temas folclóricos para criar uma arte que fosse reconhecidamente brasileira no cenário mundial. Além disso, nós temos a questão da industrialização, o trem como símbolo do progresso e da transformação do espaço geográfico no início do século XX. Então, Villa-Lobos ele trouxe, né, essas temáticas de nacionalismo, de industrialização. E vamos falar da educação musical. Villa-Lobos criou o canto orfeônico, que é visando a formação cívica e artística através do canto coral nas escolas. Então, Villa-Lobos também trouxe, né, essa identidade musical, esse contexto musical para dentro das escolas. Já teve aí uma preocupação maior, né, de trazer essa música, esse contexto musical para dentro das escolas. E a gente também tem a questão do patrimônio e domínio público, o direito à cultura. No Brasil, de acordo com a Lei 9610/98, a mesma que regulamenta o trabalho do ECAD, uma obra musical, por exemplo, entra em domínio público 70 anos após a morte do seu autor ou do último autor em caso de parcerias, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Isso permite que tesouros como Chiquinha Gonzaga sejam acessíveis para toda a sociedade, podendo ser utilizados em aulas, novas interpretações e estudos sem restrições
de direitos autorais. Olha só a importância desse domínio público, né, Ju? Sim. A gente tem acesso aí, por conta dessa lei, a gente tem acesso 70 anos após a morte do autor ou do último autor, quando é coautoria, a gente tem essa obra aí disponível para nosso deleite, para nosso estudo, para nossa pesquisa, inclusive. Muito bem, alunos, a gente espera que vocês tenham gostado de conhecer aí um pouquinho da música, né, enquanto gênero textual. Exatamente. Nós esperamos que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.